Bom, pessoal, vamos resolver agora uma questão de termodinâmica no Enem PPL 2020. A água sofre transições de fase sem que ocorra variação da pressão externa. Quer dizer, então, que ao longo desse exercício, nós consideraremos uma pressão externa constante. A figura representa a ocorrência dessas transições em um laboratório. Então, temos aqui, realmente, a representação do estado sólido, que seria o gelo, depois passamos para o estado líquido e, por fim, chegamos aqui no estado gasoso. E o enunciado prossegue. Tendo como base as transições de fase representadas, de 1 a 4, Então, por exemplo, quando nós consideramos a etapa 4, nós estamos considerando a passagem do estado sólido para o estado líquido. E essa transformação pode ser simplesmente chamada de fusão. Logo em seguida, nós temos aqui na etapa 2 a passagem do estado líquido para o estado gasoso, também chamado de vaporização. Depois, quando a gente pega o caminho inverso, a gente começa aqui com a etapa número 1, em que nós temos a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o retorno, E aqui a gente pode chamar esse processo de liquefação ou de condensação. E, por fim, temos a etapa 3, que pega justamente o estado líquido para o estado sólido. Essa transformação seria chamada de solidificação. Muito bem. A questão quer saber isso aqui. A quantidade de energia absorvida na etapa 2, ou seja, essa etapa daqui, é igual à quantidade de energia. E aí, nas alternativas, temos ali liberada na etapa 4, absorvida na etapa 3. Não é uma questão difícil, veja só. A etapa 2, como a gente havia comentado, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, seria a vaporização. Eu quero que você perceba, logo de cara, que quando nós pegamos aqui o caminho para a esquerda, nós estamos, por exemplo, pegando aqui o gelo, aumentando a temperatura dele para que ele vire água, para que depois vire vapor. Então, por exemplo, se a gente pega o gelo a menos 10 graus Celsius, a gente tem que levar ele, a nível do mar, a 0 graus para que a gente tenha a transição para a água líquida. E depois precisamos aquecê-la até 100 graus Celsius para chegarmos no estado de vapor, por fim. Então quer dizer que se a temperatura precisa aumentar, eu preciso doar calor para esse sistema. Então, aqui para a esquerda, estamos pegando transformações endotérmicas, em que nós temos a absorção de calor. O processo reverso requer um certo resfriamento, Eu precisaria reduzir cada vez mais a temperatura do sistema, já que eu não posso mexer com a pressão, de acordo com o enunciado, para que a gente retorne aos estados da matéria mais fundamentais. Então quer dizer que aqui para a direita nós temos liberação de calor. São processos conhecidos como exotérmicos. O sistema libera calor para o meio para poder resfriar a si mesmo, tranquilo? E o interessante, pessoal, vamos olhar ali para o gelo, que a energia que nós precisamos para transformar o gelo em água é a mesma energia que precisamos para transformar a água em gelo. Só que no caso do gelo para a água, nós temos a absorção dessa energia e da água para o gelo nós teríamos uma liberação dessa mesma quantidade de energia. Então, por exemplo, nós sabemos, que quando pegamos transição de fases, nós pegamos o calor latente. E o coeficiente de calor latente do gelo para virar água, ou seja, o coeficiente para a fusão, é de mais ou menos 80 calorias por grama, tranquilo? E para você transformar de água para gelo seria de menos 80 calorias por grama. Então quer dizer que vai ser a mesma energia, se considerarmos uma mesma massa, só que um vai absorver esse calor e o outro vai fazer a liberação. Então quer dizer que a energia absorvida em 4
é a mesma energia liberada em 3. E isso funciona também para 1 e 2. A gente precisa absorver aqui uma certa energia para transformar a água em vapor. E essa energia liberada pode fazer com que o vapor volte a ser água, tranquilo? E aqui você precisaria, inclusive, como curiosidade, de mais energia do que nesses dois processos de transformação antes, beleza? Aqui você precisaria, por exemplo, de um coeficiente de calor latente de 540 calorias por grama para transformar de água para vapor e de menos 540 calorias por grama, para você fazer o processo reverso, para você fazer o processo exotérmico. Então quer dizer que a energia em 1 vai ser igual à energia em 2 em módulo e a energia em 3 vai ser a energia em 4 também em módulo, Então a energia absorvida na etapa 2 vai ser igual à quantidade de energia liberada na etapa número 1. Quer dizer que temos aqui a resposta, letra E de ebola. É isso, pessoal. Até a próxima questão.